Fala traders, fala investidores, muito boa noite. Como é que vocês estão hoje? Tudo certo? Espero que sim. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no Smart Money Club, a mais um estudo de mercado, onde eu vou estar passando aqui para vocês um resumo do que aconteceu hoje no mercado cripto, no Bitcoin, na Ethereum e alguns prováveis movimentos que venham a acontecer, algumas possíveis zonas onde o mercado tende a buscar, para que a gente venha aqui a tentar realizar alguns lucros, alguns trades, que é isso que a gente gosta, né, galera? Lucro no bolso. Antes de mais nada, já deixa aqui o teu like, já deixa teu comentário no vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, colabora aqui com a comunidade, para que essa comunidade seja entregue para o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que isso pode agregar na vida de muita gente. Então, sem mais delongas, vamos aqui adiantar para o vídeo, para o gráfico, e vamos ficar de olho no que aconteceu hoje no mercado cripto. Então já estamos aqui, galera, com o gráfico do Bitcoin aberto. Como vocês lembram, uma breve revisada. Como vocês lembram, ontem a gente parou nesses pontos aqui, baseados no gráfico de 4 horas, a gente teve esse choque aqui, essa estrutura aqui foi quebrada, onde o preço deixa esses fundos e ele está confluenciando, esse gráfico de 4 horas já está bastante esticado, ele está dentro desse range aqui. A gente viu ontem no 4 horas, no estudo de mercado de ontem. O gráfico está dentro desse range aqui do 4 horas, onde ele já se encontra dentro de uma região de break blocker aqui do gráfico semanal, e ele já passa a quebrar a estrutura em fractais menores. Como a gente vê aqui no fractal de 1 hora, a gente já vê essa quebra de estrutura nesse ponto, aonde ele renova esses topos, deixa esse fundo e vem a ser quebrado nesse momento. Nós ficamos ontem na espera desses pontos aqui, onde ele tinha essa order block e essa order block, onde ele poderia vir a mitigar, onde o gráfico poderia vir a compensar. Fiquei aguardando ontem para passar para vocês esse movimento aqui, ó, onde em fractais menores a gente pode ver que ele renova fundos, ele vem fazer essa quebra dessa estrutura aqui, a gente pode marcar esse boys para ficar mais fácil a visualização. Ele renova esses fundos, deixando aqui uma região de choque, exatamente nesse ponto, e vem a ser quebrada. Eu aguardei para passar aqui para vocês um reteste, como a gente sabe, o preço tende a vir buscar uma região de demanda para poder dar início na nova pernada, mas ele simplesmente sobe, galera, ele não esperou por a gente. O Bitcoin simplesmente foi embora, não deu chance de trade para mais ninguém. E ele vem compensar aqui, ele compensa a região onde a gente havia marcado, porém, ele faz 2 toques nessa região. Ele vem fazer esse toque, o preço compensa um pouco e toca novamente, o que já deixa essa região um pouco perigosa. Então, caso alguém esteja pensando em algo aqui, esteja ciente de que nós temos muita liquidez nesse ponto e o mercado tende a, de fato, vir capturar essa liquidez, pois ele tem aqui em cima outras regiões onde ele pode vir capturar, onde a gente já comentou no último estudo de mercado. Ele tem essa order block aqui, que pode vir a ser mitigada, e o conselho que eu dou para vocês é, aguardem gatilhos. Eu não operei hoje, para mim não rolou nenhuma situação nítida, o preço estica demais, vem com muita força buscar essa região de order block, essa liquidez ele freia um pouco, mas ele está fazendo um movimento muito orgânico, ele vem deixando aqui seus topos e fundos ascendentes de maneira muito orgânica, onde tende a acreditar que ele venha a renovar novamente esses topos. Então o que a gente pode esperar para de fato entrar com alguma venda em algum ponto desse? Pois a gente sabe que foi quebrada essa região, o fractal agora é esse, nós temos um novo range nesse ponto aqui, onde aqui é um choque, aqui nós sabemos que existe essa região de choque, e aqui existe essa região de boys. Aqui existe essa região de boys. Então, qual seria o movimento ideal para que a gente venha pensar em algo trade, alguma forma de operar aqui no gráfico do Bitcoin? A gente pode esperar que o gráfico venha a fazer isso. Ele venha capturar essa liquidez, buscar essa região de order block, deixar algum fundo mais próximo e que ele venha perder essa região,
para aí sim a gente confirmar em uma estrutura menor esse movimento. Onde a gente aqui poderia ter uma confirmação, um gatilho ideal, fechando toda essa liquidez que tem aqui, capturando toda essa liquidez que a gente sabe que existe nesse ponto aqui. Deixa eu colocar a liquidez. E capturando todas as regiões de order block que ele tem aqui ainda acima para ser mitigada, buscando o máximo de oferta, uma região mais premium possível, para que a gente venha a ter um gatilho. E aí sim, de fato, a gente vender nesse ponto. Beleza? Qual seria o nosso primeiro alvo, caso isso viesse a acontecer? A gente sabe que a gente tem esse range aqui, onde eu acabei de mostrar para vocês. Devido à quebra de estrutura desse ponto, a gente passa a ter um novo range aqui. Então a gente pode começar com o alvo 1 dentro dessa própria estrutura, onde a gente sabe que aqui já existem algumas order blocks onde o gráfico pode vir buscar. Ele já tem algumas regiões aqui, onde a gente pode considerar como alvo. E a gente tem esse fractal aqui ainda maior, que é o de 4 horas, onde a gente sabe que aqui existem várias regiões ainda que o preço tende a vir buscar e corrigir. A gente tem algumas regiões de liquidez nesse ponto, algumas order blocks. A gente tem algumas order blocks nesse ponto aqui. E a gente também tem região de order block aqui no final, galera, bem próximo já dessa região de quebra de estrutura do choque desse fractal maior. Deixa só eu colocar aqui a Fair Value para vocês. A order block. Tranquilo? Então, para o Bitcoin, esse é o movimento ideal que a gente pode esperar nesse momento. A gente vê que ele já se encontra até no fractal menor, deixando muita liquidez nesse ponto. Não está seguro, a gente não consegue ver nenhum gatilho claro para vender. A gente deve esperar confirmações em fractais menores, que é justamente esse movimento que seria o ideal para a gente aguardar aqui no Bitcoin e vir com uma venda. Caso não faça nenhum desses gatilhos, galera, vamos ter paciência, vamos deixar o mercado andar, afinal, nós somos institucionais, nós operamos de maneira no Smart Money Concept. Então não vamos ter pressa, não vamos agir como sardinha. Se por um acaso o gráfico vier a continuar esse movimento de alta, a gente sabe que o range vai mudar. A partir de agora a gente vai ter um novo boss, a gente passaria a ter um novo boss no fractal maior e um novo choque, onde a gente aguardaria da mesma forma, após a renovação de topo, algum gatilho em que ele venha perder fundos e de fato deixar uma região que a gente possa ter uma certeza que a gente pode entrar e que o risco retorno vai estar favorável. Tranquilo? Para Ethereum, vamos para Ethereum aqui. Para Ethereum a gente tem aqui no fractal 4 horas, a gente tem esse range exatamente nesse ponto. Nós temos um range exatamente nesse ponto, onde ele deixa aqui o choque. E aqui nós temos um boss. Porém, na Ethereum a gente pode ver que ela já está lateralizando bastante, deixando muita liquidez, tanto nos topos como nos fundos. Se a gente vier para um fractal menor aqui, por exemplo, numa hora, a gente não consegue ver nenhuma renovação desses topos. Mas se a gente vem para o fractal como no 15 minutos, a gente já consegue enxergar que nesse momento a gente tem uma quebra de estrutura nesse ponto, daqui para cá, ó. E a gente passa a ter um novo range no fractal menor, onde a gente tem um boss nesse ponto daqui. E a gente tem um choque nesse ponto daqui, que é o fundo que deu início a essa pernada de alta. Então a gente tem um range aqui dentro do 15 minutos. A gente pode até colocar aqui para não confundir. Choque 15. E aqui seria o boss do 15. O boss do 15. Tranquilo? Onde ele já vem, inclusive,
capturar toda a região que ele havia de capturar. A gente vê que ele já faz esses fundos e vem buscar a região bastante descontada. Ele fecha todas as regiões que existiam aqui de order block. A gente vem buscar inclusive 50% dessa região aqui, de todo esse pavio, de toda essa liquidez. Ele vem fechar exatamente aquela região. A gente consegue ver aqui que ele fecha exatamente naquela região de 50% e passa a ter pernadas de alta, onde a gente consegue ver aqui em fractais menores, inclusive nos 5 minutos, que ele já quebra novas estruturas nesse ponto. Ele quebra novas estruturas nesse ponto, o que faz a gente acreditar justamente que essa tendência, que essa queda de fato encerrou, que essa correção ela encerra. Ele perde aqui, ele quebra essa estrutura, ele faz esse choque no fractal menor, o que faz a gente entender que ele de fato já capturou tudo que ele havia de capturar nesse ponto aqui abaixo. Ele vem com pernadas de alta e ele perde esse ponto aqui dessa pernada e ele passa a cair, a corrigir. E ele vem novamente mitigar tudo que ele tinha de mitigar dessa estrutura, desse range. Porque como ele quebra esse range aqui desse choque, como ele quebra esse choque daqui, ele deixa um novo range exatamente nesse ponto. Deixa eu tirar essa ferramenta. E a gente consegue ver que ele deixa exatamente nesse ponto uma nova região de choque. Uma nova região de choque. E nesse ponto daqui, uma nova região de boys. E aqui, ele já vem capturar, ele já passa a fazer esses movimentos corretivos, e a gente vê que ele já perde, inclusive, essa estrutura desse ponto. Ele aqui não tem mais o que capturar, galera. Ele captura praticamente tudo que ele havia de capturar. Ele fecha essa região, ele fecha esse fervelho muito micro que existe aqui nesse ponto, de forma muito micro. A gente pode até ir em um fractal menor para que vocês enxerguem. A gente está no 15, vamos dar uma olhada aqui no 3. A gente consegue ver essa região aqui de order block, onde ele vem fechar. Ele fecha toda essa região aqui. Tranquilo? Se a gente volta aqui no 15 minutos, a gente consegue ver que, inclusive, toda essa queda que ele vem capturar, ela já perde estrutura aqui nesse ponto também. A gente já vê uma perda de estrutura nesse ponto daqui também. A gente já consegue ver essa perca dessa estrutura, fazendo a gente acreditar que nesse momento existe um novo range, que é o range atual onde a gente pode ficar de olho, que é exatamente nesse ponto aqui. Aqui a gente tem um choque, e aqui a gente consegue ter um boys. Tranquilo? Então o que a gente pode esperar nesse momento para Ethereum? A gente pode esperar gatilhos aqui na micro, onde ele venha capturar essa região aqui de fundos, desse boss, desse range atual, e que ele venha a dar um gatilho, que ele venha perder uma nova estrutura e retestar, buscando uma demanda para que a gente possa efetuar alguma região de compra. Sempre com alvo dentro do primeiro fractal da própria estrutura, porém sabendo que aqui existem novas estruturas, existem próximas partes. A gente sabe que aqui existem outras regiões de order block, onde podem ser considerados nossos próximos alvos. A gente tem aqui uma região de order block, e a gente também tem aqui mais acima, toda essa região aqui que a gente configura como order block. Toda essa liquidez aqui que a gente também configura como uma região de order block. Tranquilo? Então esse é o movimento que a gente pode esperar para alguma região de operação de compra na Ethereum. A gente sabe que ele está muito lateralizado, ele tem muita liquidez ainda que ele pode capturar. Ele tem regiões aqui mais abaixo, então galera, espera sempre essa confirmação no gatilho. Se ele vier deixando fundos e topos e ele simplesmente trabalha abaixo disso, a gente tem novas regiões aqui, onde ele pode vir buscar exatamente a região de 50% desse pavio. Também é uma região muito importante, tem muita liquidez nesse ponto.
ele também tende a vir buscar essa região, trabalhar abaixo disso para que a gente tenha aqui um gatilho e surfar dentro desse fractal. Como a gente conhece o método institucional, a gente sabe que sempre olhando uma estrutura dentro da outra, sabendo os próximos alvos que o mercado tende a buscar e sempre atento às regiões de liquidez. A gente sabe que aqui em fractais maiores, a gente também consegue ver algumas regiões de liquidez na Ethereum aqui nesses fundos. Então essa região daqui, ela passa a ser muito importante também, exatamente esse ponto, porque ele pode vir a capturar toda essa liquidez, porque aqui pode ter muita região, muita compra de sardinhas, acreditando que são a LTA e que cada toque a gente pode pensar em compra, e ele vem a capturar essa liquidez, estopando toda a sardinhada, vindo capturar exatamente esse ponto de 50%, para de fato subir. Então vamos deixar marcada essa região e vocês ficam atentos exatamente nesse ponto. Qual movimento a gente aguarda então para Ethereum? Que ela venha fazer esse tipo de movimento aqui, capturando liquidez e dando uma confirmação para a gente entrar de fato com a compra, pois ela tem muita liquidez nesses topos ainda para ser capturada. Tranquilo, galera? Então é isso, essa foi a nossa análise de hoje, esse foi o viés, a atualização de tudo que aconteceu no mundo cripto, no Bitcoin e na Ethereum e prováveis movimentos futuros. Fiquem atentos, procurem, busquem por gatilhos. Se você não entende gatilhos, você já sabe o que precisa fazer. Assina a escola e você vai ter acesso a todo o conteúdo para que você consiga encontrar os teus gatilhos e que você consiga operar da melhor maneira possível. É isso, galera. Fiquem com Deus, uma boa noite. Compartilhem esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito você no teu dia a dia a se tornar um trader consistente no mercado financeiro.